Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. Nesse primeiro trimestre estamos estudando com a lição de adolescentes para 13 e 14 anos e no vídeo de hoje estamos estudando com a lição de número 11, que tem como tema Combatendo o Bom Combate. Nessa lição a gente vai continuar com a carta a Timóteo. A gente está estudando a segunda carta de Timóteo. A gente vai estudar um pouquinho sobre como Paulo estava dizendo para Timóteo agir, o jeito que ele devia agir com os falsos mestres que estavam naquela igreja, como a gente citou na primeira carta no vídeo passado. Mas antes de entrarmos nesse assunto, a gente tem o nosso texto bíblico que se encontra em 2 Timóteo, o capítulo 2, versículo do 1 ao 15, e o nosso destaque bíblico é o versículo 15, desse nosso texto, que diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Aqui podemos levar para nossa reflexão que devemos sempre nos apresentar a Deus com a maior perfeição, e para fazermos isso devemos conhecer mais a Deus. Como diz em Oséias, o capítulo 6, o versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas claro, essa perfeição que eu estou trazendo aqui é em referência à palavra de Deus. Mas aqui também eu estou deixando outra referência que se encontra em Josué, o capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aqui temos dois versículos, Oséias, o capítulo 6, o versículo 3, e Josué 1 e 8, que nos ajudará um pouquinho sobre entender esse nosso destaque. Essa perfeição, claro, que eu trouxe, a gente não está falando da nossa perfeição em nós mesmos, porque nós seremos só perfeitos quando Deus vir buscar a sua igreja, mas aqui a gente traz a perfeição de acordo com a palavra de Deus. Mas agora, entrando mais na lição, a gente tem nossa introdução, que a gente vai entender um pouquinho sobre o que essa nossa lição vai nos trazer. Agora, entrando na introdução. Novamente prisioneiro de Roma, agora sem esperança de ser solto e acreditando aproximar-se o dia da sua morte, o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta ao pastor e filho da fé Timóteo, com teor de despedida, exortação e advertência. Seu propósito era encorajar o jovem líder a dar continuidade ao seu ministério. Agora veremos o quanto os conselhos de Paulo a Timóteo podem nos orientar nos dias de hoje. Aqui a gente já vê que ele vai nos trazer como os conselhos de Paulo que deu a Timóteo podem nos ajudar na nossa vida, nos dias de hoje, no nosso dia a dia, como ele pode nos ajudar. Agora, o nosso primeiro ponto, que tem como tema a luta no dia a dia. Como representante da nova geração de líderes da igreja, Paulo diz a Timóteo que, em meio às lutas e os sofrimentos experimentados por causa da fidelidade a Deus, ele deveria se fortalecer na graça do Pai revelada em Cristo Jesus. Paulo diz que Timóteo, um jovem pastor, deveria enfrentar os desafios do ministério como um fiel soldado de Deus. Com essa metáfora, o apóstolo procura estimular o tímido discípulo a desenvolver resistência, coragem e obediência, pois o inevitável sofrimento viria sobre Timóteo. Entretanto, como soldado, ele não deve se envolver em negócios da vida civil, ou seja, deveria evitar os embaraços da vida, pois tinha que agradar o seu comandante. O conselho de Paulo a Timóteo não possui aplicação apenas para obreiros envolvidos em atividades oficiais na igreja, mas também para cristãos nas idades variadas e lugares diferenciados, que entendem seu lugar no reino de Deus e seu papel como testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Não estamos na terra a passeio, mas em missão. Jesus disse assim: como o Pai enviou-o para o mundo, ele também estava nos enviando à sociedade.
Aqui a gente já vê um pouquinho sobre o que a nossa lição vai nos trazer e como Paulo estava dizendo para Timóteo se comportar na igreja, dependendo da situação que ele estava no dia a dia dele. Agora entrando no nosso segundo ponto, preparados para correr. A gente agora vai entrar no nosso segundo ponto sobre o que Paulo está trazendo para Timóteo. Além da figura de um soldado que busca agradar o seu comandante, Paulo agora utiliza como exemplo a imagem de um atleta em uma competição. Na antiguidade, além de buscar um bom condicionamento físico, os atletas precisavam compreender claramente as regras da competição de que participariam. Logo, ao propor a Timóteo essa metáfora, a intenção de apóstolo era instruir um jovem pastor que, como era um atleta de Cristo, deveria correr a carreira da fé observando criteriosamente as regras do Senhor. Timóteo tinha de ser fiel e obediente em tudo ao Senhor que o salvara e o fizera membro do corpo de Cristo, a igreja. Não deveria correr para impressionar os torcedores da arquibancada da vida, mas para agradar a Jesus Cristo, autor e consumador da fé. O alvo do jovem pastor não deveria ser a fama da criatura, mas a honra do Criador. Você também foi chamado para ser um atleta de Cristo, para representá-lo na corrida da fé. Entretanto, é preciso que entenda que não adianta chegar em primeiro ou ser mais bem preparado. O importante nesta corrida é a lealdade e a obediência ao Senhor. Não adianta honrá-lo com os lábios e difamá-lo com um coração distante. Dizer que o ama na presença e negá-lo em sua ausência. A vida precisa ser vivida para a glória de Deus. Aceite viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse daqui, Paulo já mostra a Timóteo de uma forma diferente de como ele agir. Ele está mostrando como Timóteo deve agir, mas de uma forma, entretanto, de um atleta, usando esse exemplo de um atleta em uma competição, que ele sempre deve se preparar, mas não não querer agradar a arquibancada, e sim ao seu comandante, que é Deus. E agora a gente vai entrar no nosso terceiro e último ponto, que diz assim: vaso preparado para toda a obra. Vamos ver agora uma terceira metáfora utilizada para auxiliar Timóteo na compreensão da sua grande responsabilidade. O apóstolo fala sobre as vasilhas ou vasos de uma casa. Em seu ensino, o apóstolo diz que em casa grande não existe somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Aqui Paulo divide os vasos da casa em duas categorias. Primeiro, os de honra, que são aqueles de materiais caros e raros, ouro e prata, utilizados em ocasiões especiais, e depois os de desonra, produzidos com materiais baratos, como barro ou madeira. Na verdade, o apóstolo está distinguindo entre os verdadeiros e os falsos mestres da palavra, descritos em 2 Timóteo 2, 16 ao 18. Os vasos verdadeiros são os de materiais raros, utilizados para ocasiões especiais, pois honram a Deus e servem os homens com a boa notícia dos céus e do mundo, que é o evangelho verdadeiro. Já os falsos não possuem valor algum, por mais populares que sejam. Não passam de impostores, hipócritas e desobedientes, pois não há verdade neles. São divulgadores de notícias velhas e sensacionalistas. Não são capazes de sobreviver à prova de fogo. São consumidos rapidamente. Paulo convida Timóteo a uma vida santa e de boas obras. E para isso será preciso que o jovem discípulo fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com um coração puro podem ajudar ao Senhor. Aqui nós vemos outro exemplo que Paulo dá. Paulo usa exemplos para ajudar ao entendimento de Timóteo. Esse daqui ele já vai usar um exemplo de vasos, ou como os prefere chamar, vasilhas. Aqui ele dá dois exemplos que são vasos de honra e de desonra. Aqui os vasos de honra são caracterizados como vasos feitos por ouro, prata e materiais preciosos. Já os de desonra são vasos caracterizados com madeira, barro, essas coisas.
mais simples. E aqui Paulo diz só que os verdadeiros vasos serão utilizados e serão feitos com materiais preciosos, que são os vasos de honra, e a mesma coisa com os de desonra, que são aqui os falsos vasos que não compreendem bem a verdade. Aqui a gente viu mais uma lição, a gente continuou na nossa carta a Timóteo. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês em mais um vídeo. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!